Bom, vamos falar sobre as doenças do nervo facial. Então, o nervo facial é um par craniano que tem origem no tronco cerebral, na região aqui do tronco, penetra no conduto auditivo interno, junto com o nervo vestíbulo coclear, vai ter um trajeto dentro do osso temporal do labirinto, próximo ao labirinto, e depois ele vai adentrar a orelha média e vai sair do osso do crânio pelo forame estilomastoideo, penetrando na parótida, onde ele vai dar subdivisões e depois vai inervar o músculo da mímica facial. Por ele ter esse trajeto dentro do osso temporal e na região da face, então muitas das doenças da região de face e de orelha média ou orelha interna vão estar relacionadas com doenças do nervo facial. Então, a paralisia facial periférica é uma doença que acaba sendo abordada pelo otorrinolaringologista. Tá? Já quando eu tenho uma patologia central, ou seja, pegando tronco cerebral, sistema nervoso central, é de competência do neurologista. Quando eu tenho uma lesão focal, ou seja, não é uma lesão difusa do nervo, uma lesão que pega alguns pontos do nervo, devido aos seus ramos, a gente consegue ter uma localização de que segmento do nervo facial foi afetado. Tá? Por quê? Esse nervo facial, quando ele penetra aqui no conduto auditivo interno e sai aqui para a orelha média, ele dá um primeiro ramo, que é o nervo petroso maior. Ele vai ser responsável pela inervação da glândula lacrimal. Então, ele tem relação com a produção de lágrima. Então, quando o nervo é afetado antes da emergência desse ramo, eu vou ter redução do lacrimejamento. Já se ele foi afetado depois, não, o lacrimejamento vai estar normal. Dentro da orelha média, ele vai dar dois ramos. Um que é o ramo que vai para o músculo estapédio, ele se contrai com alguns estímulos auditivos. Eu tenho como testar esse reflexo do músculo estapédio, então eu consigo saber se a lesão foi antes dele dar o ramo do músculo estapédio ou depois. Ainda dentro da orelha média, ele vai dar um ramo chamado nervo corda do tímpano, que vai sair do osso temporal e vai se juntar ao nervo lingual e vai ser responsável pela gustação nos 2/3 anteriores da língua. Então, também, se eu tiver uma lesão antes da emergência do nervo córneo do tímpano, eu vou ter redução da gustação. Então, eu também consigo testar. E até que finalmente ele sai pelo forame estilomastoide para inervar a região da face. Existem diversas patologias que vão causar paralisia facial periférica. Tá? Uma das características da paralisia facial periférica é que ela vai pegar toda a hemiface. Ela vai atingir todo o rosto do lado em que o nervo for afetado, desde que a lesão seja no seu trajeto, a partir do tronco até a região da parótida. Da parótida em diante, como ele se subdivide, eu posso ter paralisias segmentares. Se eu tive uma lesão que está pegando só o nervo que vai para a região frontal, eu vou paralisar a região frontal, mesmo se diz para a região aqui do orbicular da boca. Mas esse trajeto do nervo, se a patologia que causa o nervo é antes da ramificação do nervo na região da face, desde o tronco cerebral, a lesão vai pegar toda a hemiface. E pode ser uma paralisia parcial ou total. Então, nem sempre as doenças vão fazer com que o rosto se paralise totalmente. Ele pode ter uma redução do movimento. Como ele pega toda a hemiface proporcionalmente, exceto, como a gente falou, se eu tiver uma lesão já dos ramos terminais, a gente diz que essa paralisia é proporcional. Aí, vale a pena lembrar que nas lesões centrais, você que sejam acima do núcleo do nervo facial, a gente vai ter uma paralisia desproporcional. Por quê? As fibras que inervam a região frontal recebem fibras do córtex, preferencialmente do mesmo lado do córtex. E ele tem fibras também que são contralaterais. Já a região dos 2/3 inferiores da face, não, recebe as fibras contralaterais. Então, quando eu tenho uma lesão acima do núcleo do nervo facial, eu vou ter paralisia da face do lado contralateral, mas a região do músculo frontal ainda vai estar preservado. Tá? Então a gente vai ver o paciente movimentando
relativamente normal a região da fronte e uma redução nos 2/3 inferiores da face. Isso tende a sugerir, tende não, isso é sugestivo de paralisia facial central. No diferencial, é com lesão de ramos periféricos. Por outro lado, se eu tiver uma lesão central, em que eu tenha lesão no núcleo do nervo facial, eu vou pegar todas as fibras. Então, eu vou paralisar toda a hemiface. Tá? Então, nem toda paralisia que pega toda a hemiface é periférica sempre. A maioria são lesões periféricas. Mas existe uma lesão mais caprichosa. Se eu tiver, por exemplo, um AVC que pegue a região do núcleo do nervo facial, eu vou ter uma paralisia que pega toda a hemiface e ela é central. Porque a gente aprende aquela regrinha. Se poupa o terço superior da face, é central. Se pega toda a hemiface, é periférica. Sim, mas existe essa exceção. E aí, como é que eu vou diferenciar? Você não vai ter uma lesão pegando o tronco que vai só afetar o núcleo do nervo facial e não vai ter mais nenhuma outra lesão neurológica. Então, o que vai diferenciar é que, além de eu ter a paralisia de toda a hemiface, eu vou ter alterações de outras estruturas neurológicas. Por exemplo, eu vou ter uma paralisia do nervo abducente, do núcleo do abducente que é aqui próximo, então o paciente vai ter dificuldade de abduzir o olho, então ele vai ter um estrabismo convergente. Aqui passa fibras motoras, então ele pode ter uma diminuição da força do lado contralateral afetado. Tá? Mas, do contrário, se ele só tem a paralisia da hemiface, a gente considera como periférico. E aí tem diversas doenças. A gente pode ter a paralisia mais comum, né, a mais frequente, que é a paralisia de Bell, né, ou idiopática, como se pensava antigamente. A gente pode ter uma lesão por um vírus do herpes zoster, né, o vírus que causa a varicela, e que na recidiva ele pode causar uma doença que a gente chama de herpes zoster, e quando ele atinge o nervo facial, com também alterações aqui na região da cóclea, a gente vai chamar isso de síndrome de Hansen-Hunt. Outra doença comum, né, da gente ter por causa da paralisia facial são os traumas do osso temporal. Tá? Então, geralmente, acidentes de trânsito, ferimento por arma de fogo, nessa região, você pode cursar com lesões no nervo facial. Tumores, né, no trajeto do nervo, pode ser causadores, ou tumores que comprimam o nervo secundariamente. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma lesão no nervo vestíbulo coclear, por compressão, ele pode afetar o nervo facial. Ou se eu tiver um tumor na região da parótida, também eu posso ter comprometimento do nervo facial. E aí, dependendo da região, eu posso pegar toda a hemiface, se for na parte do tronco, ou já pegar alguns segmentos do nervo. Algumas infecções também podem cursar com paralisia facial. Por exemplo, ela pode ser uma complicação de uma otite média aguda, de uma otite média crônica, da síndrome de Lyme, né, com a infecção causada pela Borrelia, né. Pode ser realmente idiopático, eu não encontrar uma causa definida, existe até algumas síndromes relacionadas com isso. E a gente tem também a paralisia facial congênita. Tá? Então, vocês veem que são diversas patologias para serem vistas. Eu vou falar as principais. E aí, quando a gente tem um paciente com uma paralisia facial, então ele vai vir se queixando que está com uma assimetria de face. Né? Então, é importante a gente saber se isso foi de instalação súbita, né? Se foi uma instalação progressiva. Se está pegando toda a hemiface, qual a dificuldade que ele tem. Às vezes ele não vai falar que o rosto está paralisado, mas ele falou que a boca desviou, a boca está torta, né? Desvio da rima bucal. Né? Irritabilidade ocular, porque se eu estou produzindo menos lágrimas, às vezes o olho fica mais ressecado, o paciente pode vir com o olho vermelho, o olho irritado. Ou, do contrário, ele pode estar também pela irritação ou pela diminuição da mobilidade ali do orbicular do olho, começar a lágrima escorrer, né? E aí ele ter um lacrimejamento. Pode referir a alteração no paladar, né, porque, como eu comentei, o nervo que dá a gustação vem, né, ramo do nervo facial. Então, são essas as queixas que ele pode apresentar. No exame físico, o que é importante? Otoscopia sempre, porque a paralisia facial pode ser complicação de infecções ou de tumores da orelha média. Né, então, ou da própria orelha externa, é mais raro, mas pode. Então, é importante uma otoscopia. Outra, a gente vai olhar a região da orofaringe também, para a gente ver. O paciente está com diminuição de paladar, não necessariamente seja uma lesão do nervo facial, né? Ou ele pode ter alguma lesão concomitante. Isso eu posso até testar a gustação. Tá? Existem algumas maneiras de a gente colocar algumas substâncias na língua, ou uma substância doce, uma salgada, uma azeda, para a gente comparar a sensibilidade gustatória do paciente em cada hemilíngua. Tá?
Sensibilidade é baixa, a gente não faz isso de rotina, mas é um dado que você pode ter, principalmente para saber a topografia da lesão. Então, quando é uma lesão segmentar, a gente sabe em que ponto a gente espera que aquela lesão esteja. Importante palpar a região parotídea, porque tumores de parótidas pode se cursar com paralisia facial. Em geral, paralisia facial por tumor de parótida indica malignidade. Então, o tumor benigno geralmente ele não compromete o nervo facial, já os malignos sim. Tá? Então, palpar a região da parótida. Eu posso testar objetivamente o lacrimejamento do paciente. A gente chama isso de teste de Schirmer. Eu pego um papel de filtro de café mesmo. A gente faz ele do mesmo tamanho, 2 fragmentos, faz uma gradação nele, eu posso colocar uma numeração de 1 a 10, tá? E eu coloco aqui no saco lacrimal, no saco conjuntival de ambos os lados, tá? Aí a gente aguarda alguns minutos, eu vou comparar o quanto aqueles filtros se embebeu de lágrima. Eu posso ter uma comparação de quanto lágrima está sendo produzida num olho e no outro, tá? Também me ajuda eu saber a posição da lesão do nervo facial. E sempre, como parte do nervo craniano, o nervo facial é um nervo craniano, eu preciso fazer um exame neurológico, porque pode ser uma patologia periférica, mas como eu comentei com vocês, mesmo pegando toda a hemiface, eu posso ter uma lesão central, tá? Por exemplo, esse paciente pegou toda a hemiface, ó. Aqui ele não está contraindo a fronte, né, mas a gente pode pedir para ele levar a fronte, você vai ver que não, aqui não ia ter sulco, ó. O olho, ele não consegue fechar, o sorriso, ó, a boca desvia para cá, se a gente pedir para ele inverter o lábio, ele vai ter dificuldade também. Certo? E eu posso também lançar a mão de um exame que é feito junto com a audiometria, que a gente chama de pesquisa do reflexo do staped. Você dá um som com uma intensidade mais intensa, mais elevada, e isso faz com que tenha contração do músculo do staped reflexamente. Isso consegue se medir através de um exame. Então também isso é para eu avaliar não a causa, mas a topografia da lesão do nervo. E aí, quais são frente a isso, assim, então a gente falou do quadro clínico, né, que o paciente vai ter uma paralisia proporcional de plano e face, pode ser súbita ou progressiva. Então, progressivo sugere neoplasia, tá? Normalmente a gente, quando tem as outras paralisias infecciosas ou mesmo idiopática, costuma ser súbito. O paciente estava bem e, de repente, ele nota que o rosto está alterado. Enquanto, vamos supor, nas neoplasias, ele nota que está ficando diferente e vai passando o tempo, aquilo vai piorando. A irritação ocular, que nós já comentamos, né, que seja pelo olho seco ou por estar lacrimejando demais pela irritação, alteração do paladar, né. Exame físico, então, é interessante a gente testar, para a gente ver se é toda realmente a hemifase que está comprometida de forma proporcional. Então, a gente vai testar para o paciente levantar a fronte, fechar os olhos, mostrar o sorriso, fazer um bico, né, porque a gente vai testando os diversos ramos do nervo facial. Otoscopia, tá? Na otoscopia a gente já vai ter alguns dados. Por exemplo, se a paralisia facial for de origem infecciosa, eu vou achar sinais de otite média aguda e otite média crônica. E lógico que na história a gente pode tirar informação, né? O paciente que falar que está com dor de ouvido e febre na otite média aguda, ou que ele tem uma otorreia crônica, uma perda auditiva também crônica na otite média crônica. Quando eu tenho uma paralisia de Bell, a otoscopia é normal. Se eu tenho lesões na pele da região do pavilhão auricular, principalmente aqui na região da concha, entrada do conduto ou no terço mais lateral do conduto auditivo externo, uma lesão que pode ser uma pápula, ou seja, uma bolinha, ou uma pequena úlcera, ou bolhas, né? E essa bolha, quando estoura, ela tem um líquido seroso ou sanguinolento, então depois ele resseca e forma casquinhas. Então, a gente tendo lesão cutânea nessa região, é sugestivo de herpes zoster, que é a síndrome de Hansen-Hunt. Então, mais um motivo de se inspecionar direitinho a região do pavilhão auricular, fazer a otoscopia, né? E o exame neurológico que eu vou ter ele normal, se é uma paralisia periférica, com exceção do nervo facial. Mas todo o resto, a gente testar olfato, testar a mobilidade do olho, né, a movimentação do pescoço, a movimentação da língua, né, mesmo a parte de força, sensibilidade, testes cerebelares vão estar normais. E é importante para a gente diferenciar uma lesão central de uma periférica. E aí, quais são os casos que a gente tem de principais doenças que afetam o nervo facial? Eu já comentei algumas com vocês por causa da otoscopia, mas vamos falar em detalhes. A paralisia facial, ela pode ser uma complicação de uma otite média. Tá? Então, quando eu falei na aula das otites, as otites elas podem evoluir com complicações. Né? Nós já falamos da mastoidite com abscesso subterestial, né? E agora, no caso, vamos falar da paralisia facial.
Então, o paciente vai ter a paralisia da face, o exame neurológico dele vai estar normal, exceto o sétimo par, e a otoscopia vai ajudar a fechar o diagnóstico. Tá? Então, até a gente faz o raciocínio inverso. Se eu tenho um paciente com otite média aguda, ou uma otite média crônica supurativa ou colisteatomatosa, a simples não. Lembra que a simples não complica. Tá? Então, se o paciente só tiver uma perfuração seca, não vou pensar nisso. Mas não, se ele tem uma perfuração com otorreia ou a otite média aguda, até que se prove o contrário, eu considero que aquela paralisia facial foi causada pela infecção. Tá? Eu não vou pensar em outros diagnósticos a princípio. Tá? E aí, então, frente ao paciente que tem a otite média aguda ou crônica e que evoluiu com uma paralisia facial, então eu considero isso como uma complicação, qual vai ser a abordagem? A gente vai internar esse paciente, vai fazer antibiótico endovenoso para cobertura de otite média aguda, se for otite média aguda, ou crônica, se for a crônica, né? Na aguda, então, a gente vai usar as penicilinas, né? Ou as cefalosporinas de terceira geração. Na crônica, a gente vai usar a ciprofloxacina ou cefalosporina com cobertura para pseudomonas. A gente vai dar corticoide, ou seja, anti-inflamatório hormonal, porque o nervo facial dentro do osso temporal, ele tem um trajeto dentro de um canal ósseo. A partir do momento que ele tem um processo infeccioso inflamatório, ele demacia. E aí, ele demaciando dentro de um canal, acaba gerando uma síndrome, como se fosse uma síndrome compartimental. Né? Então, o próprio edema dentro de um canal fechado vai fazer com que eu tenha mais edema, dando isquemia, causando mais lesão. Então, se eu tiver um controle, uma redução desse processo inflamatório, eu tenho lesão de menos fibras. Né? Então, a gente usa de rotina corticoide nesses pacientes. E caso seja uma otite média aguda que ainda não tenha evoluído com otorreia, a gente vai perfurar aquele tímpano para permitir que aquela secreção purulenta drene. E se for uma crônica, o ideal é que a gente faça a cirurgia, em que vai ser fazer a mastoidectomia, a reconstrução da membrana timpânica, e a gente vai descomprimir o nervo facial. Ou seja, eu vou abrir o canal do nervo, deixar o nervo exposto. Tá? Para quê? Para que libere a pressão sobre aquele nervo. Né? A gente não abre a bainha do nervo, ou seja, em alguns casos de descompressão a gente abre a bainha do nervo. Aí não, para evitar mais contaminação do nervo, a gente só expõe o canal ósseo. Tá? Outra paralisia que é interessante saber, que é na verdade uma das mais frequentes, é a paralisia de Bell, que ela é uma paralisia de origem súbita, então o paciente estava bem, de repente paralisa. Hoje em dia, se considera que ela é uma infecção por herpes simples, uma reativação, né, de uma infecção por herpes simples. Até alguns anos sempre falou, a paralisia de Bell é idiopática, mas não. Hoje em dia se tem diversos trabalhos mostrando inclusões virais e um processo inflamatório compatível com infecção viral no nervo, uma paralisia de Bell. De qualquer forma, é um diagnóstico de exclusão. A gente tem que ver se não tem algum fator que remeta a algum outro diagnóstico. Né? Se não tem a infecção de orelha média, por exemplo, ou lesões na pele que sugeriam uma síndrome de Hansen-Hunt. Então, a otoscopia desses pacientes é normal. O exame neurológico é normal, exceto a paralisia de Bell. Ela é de início súbito, não é uma paralisia progressiva. Tá? Então, se eu tenho esse quadro, a gente vai considerar que é uma paralisia de Bell. O tratamento vai ser da antiviral, nós vamos usar ciclovir, corticoide, que isso aqui é controverso, porque tem alguns trabalhos que dizem que não faz diferença, outros que dizem, então de rotina a gente costuma usar, porque o processo inflamatório acaba, né, às vezes gerando ele próprio, gerando mais lesão, e fisioterapia, tá? Porque o que acontece? Você acaba tendo uma desafrentação da musculatura da face, e o paciente pode ter atrofia da musculatura pela perda das placas mioneurais. E depois, mesmo o nervo se recuperando, você fica com sequela de movimentação. Então é importante que se faça a fisioterapia para manter o tônus na musculatura, né? Até que aquele nervo volte a crescer e reinerve aquela região. A grande maioria dos pacientes com paralisia de Bell evolui com melhora completa. Uns 5% às vezes ficam com alguma sequela. Agora é importante, quando for encaminhar o paciente para a fisioterapia, chamar a atenção para não usar estimulação elétrica. Tá? Porque tem trabalhos que mostram que se eu der uma corrente elétrica no nervo qualquer, às vezes eu acelero o processo do crescimento daquele axônio lesado. Agora, o problema é que esse crescimento pode ser desorganizado. E às vezes a fibra do nervo que iria para o fascículo, que vai inervar a fronte, ele vai para a boca.
E aí o paciente desenvolve o que a gente chama de sincinesia. Ele vai querer, vamos supor, levantar a fronte, mexe a boca. Vai piscar o olho, mexe. Né? Então, foi visto que o estímulo elétrico aumenta a quantidade de sincinesia. Então, se você deixar o nervo crescer naturalmente, o risco disso ocorrer é menor. Então, é contraindicado usar a estimulação elétrica. E é importante frisar, porque tem muitos fisioterapeutas que gostam de usar estímulo elétrico. Então, a gente tem que frisar para evitar isso. Né? Porque até eles colocam o paciente, vai crescer mais rápido, mas o problema é que, uma vez que o nervo chegou na placa neural, não tem como você fazer o nervo sair dali. Né? Então, aí ele fica com sequela. A gente chama isso, como eu falei, de sincinesia. A outra doença aqui, é a última que eu gostaria que vocês soubessem com mais detalhes, é a síndrome de Hansen-Hunt. Como eu falei, ela é causada pelo vírus da varicela zoster, tá? É a segunda causa mais comum de paralisia facial periférica. A primeira é a paralisia de Bell, em que o paciente vai ter a paralisia facial, vai ter lesões cutâneas, que geralmente são vesiculares ou úlceras com crostas no pavilhão auditivo, né, que pode, geralmente aqui na concha, mas ele pode se estender, como pegou aqui, quase toda a orelha, e na entrada do conduto auditivo externo. Tá? E ele pode ter alguns sintomas relacionados à região da cóclea, né, do paciente ou do vestíbulo. Ele pode ter zumbido, pode ter vertigem, pode ter uma alteração leve da audição. Né? E costuma ser extremamente doloroso. Tá? Então o paciente tem dor de ouvido como sintoma. Essas lesões não surgem todas ao mesmo tempo. O paciente pode começar com a paralisia facial e dor e pequenas lesões ainda no conduto, ou ele pode ter as lesões no conduto sem a paralisia e evoluir com a paralisia mais tardiamente. Até se eu detecto as lesões cutâneas, vamos supor, se o paciente vem consultar porque está com dor de ouvido, normalmente tem otorreia porque aquelas bolinhas deixam umidade, então o paciente não vai saber diferenciar, vai falar que está com o ouvido úmido. Eu faço minha otoscopia, às vezes no início a lesão só está na bordinha da orelha externa. Tá? Então é uma otite externa, só que em vez de ser só inflamação, ele tem úlceras e crostas. Né? Com dor, a gente vai ter o diagnóstico de um herpes zoster. Tá? Então aqui é herpes zoster porque só tem lesão cutânea. Então, o que eu faço quando eu tenho herpes zoster? Eu vou tratar o vírus. Com o tratamento, às vezes esse paciente não evolui para paralisia. Porque quando ele desenvolve a paralisia, ou seja, as lesões cutâneas mais a paralisia, a gente chama de síndrome de Hansen-Hunt. E aí eu posso, então, às vezes, uma intervenção precoce prevenir a paralisia, ou fazer com que essa paralisia não seja tão intensa. Como é que eu trato esse paciente? Eu vou dar antiviral com a ciclovir, só que é uma dose maior, tá? Então é a dose dobrada em relação ao que a gente dá para paralisia de Bell, e nós vamos dar corticoide. O corticoide, nesse caso, tem uma ação importante que é para diminuir a dor pós-herpética. Então, alguns pacientes ficam depois como sequela, com uma dor crônica no trajeto ali das lesões cutâneas. Ele fica com uma dor neuropática importante, que aí você tem que usar alguns outros remédios para dor crônica. Então, é importante o diagnóstico e lembrar do diagnóstico. Tá? Eu gosto sempre de falar isso em aula, porque foi um caso que eu atendi há alguns anos. O paciente deu entrada na emergência com otorreia e dor de ouvido. E aí o colega que o atendeu deu para ele uma receita de amoxicilina, dizendo que ele estava com uma otite média. Aí o que ocorreu? Essa dor não melhorou e o paciente evoluiu com paralisia facial. Aí quando ele teve a paralisia, encaminharam a gente para a otorrino para a gente avaliar. Tá? E aí ele estava com lesões típicas do herpes zoster. Se quando ele procurou o clínico a primeira vez tivesse sido feito o diagnóstico do herpes zoster, ele poderia às vezes não ter evoluído com a paralisia facial. Até você pode me perguntar, poxa, mas pode ser que não deu para ver. Mas assim, o herpes zoster só lesa conduto. Se ele já estava com dor e otorreia, ele já tinha pelo menos algumas lesões no conduto auditivo externo. Então nunca ele poderia ter saído com diagnóstico de otite média, porque com certeza o tímpano desse paciente estava normal. Tá? Então era para o paciente, para o colega pensar pelo menos numa otite externa. E a otite externa, como eu dei na aula para vocês, a mais comum, a difusa aguda, é só edema e epidemia. Aqui não, a gente já tinha feridas. Então, se você tem uma lesão ulcerada, tem que lembrar do herpes zoster, que é um herpes zoster que pode dar em qualquer parte do corpo. Vai ser bolinhas, crostinhas, a gente tem aquele intercostal, tem na região da face, aqui. Então, o que o colega fez? Aquele raciocínio que
eu espero que vocês não tenham, que dor de ouvido é sinônimo de otite média aguda. Não, dor de ouvido pode ser diversas coisas. Então a gente precisa examinar com cuidado e tratar, tá? E outro detalhe importante, o último que eu quero comentar assim, a respeito da síndrome de Hasselhoff errante, é que o número de sequelas dele é maior. A recuperação completa dos pacientes é por volta de 80, 85% dos casos, ou seja, 15 a 20% dos pacientes fica com uma sequela, ou seja, ele ainda fica com um pouquinho de paralisia, não tem recuperação completa. Então também, quanto mais precoce instituir o tratamento, maior a chance dele não evoluir com sequela. Então, como em tudo em medicina, diagnóstico é fundamental.